Aí tem... Boa noite, gente. Hoje no ateliê online a gente tem o Standelau, que é artista visual, produtor cultural, designer gráfico e professor. Ele foi aluno da Arena da Cultura, graduou-se em artes plásticas na Escola Guignard, na UENG, com habilitação em desenho e fotografia. É mestre em artes pela UENG, investiga a relação entre imagens e palavras na construção de ficções ancoradas em narrativas polissêmicas. Atualmente, é professor da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, ELA. Natural da cidade de Contagem, vive e trabalha migrando por Ibirité, Contagem e Belo Horizonte. Boa noite, Standelau. Boa noite, Naísa. Boa noite. Boa Obrigada. noite, Camila. Obrigada por aceitar nosso convite, Tadelau. Bom, Boa noite, Camila. Boa noite, Naís. Eu que agradeço a vocês aí pelo convite. Fiquei muito feliz e instigado, assim, porque acho que é a primeira live que eu participo na vida. É, bom, Você falou que tá trabalhando a invisibilidade, né? Como é que sim, sim. Durante um bom tempo eu comecei a pensar a respeito do que eu estava fazendo, da maneira como o trabalho funcionava ou não funcionava. E eu fiquei muito instigado por esse lugar, assim, sabe? Da invisibilidade, do anonimato. E comecei a ficar muito interessado nesse lugar, porque eu, tipo, desde que eu, digamos, eu me entendo, assim, como artista, eu tinha um desejo que as imagens que eu produzia, elas fossem mais potentes ou mais relevantes do que a minha imagem, ou tudo que está meio que impregnado nessa, digamos, nessa função autor de uma imagem, assim. E aí, nesse sentido, eu optei por tipo, encarar mesmo esse lugar, sabe? De ser invisível e tornar o trabalho o mais disponível possível, assim. que ótimo. A gente está aqui hoje para ver mesmo o seu trabalho e te ouvir. Então, você preparou uma apresentação, né, para gente? Você está sem ateliê físico no momento que você comentou aí? Preparei. O que acontece é que eu realmente encarei um trânsito, assim, sabe? Quando vocês me convidaram e vocês perguntaram como é que estava sendo a produção e como que estava sendo pensar essa produção no momento de pandemia, a pandemia me pegou meio de surpresa, né? Então, desde o ano passado, tipo, passei por uma situação de despejo e comecei a ter que entender um lugar de trânsito, assim, onde eu tive que arrumar outras bases para eu poder, tipo, continuar produzindo, continuar trabalhando, continuar me deslocando e assim por diante. Lógico, Você, tentando da maneira mais possível do mundo me manter seguro, manter as pessoas com quem eu convivo seguras. Então é um trânsito, tipo, de uma maneira bem dentro da realidade atual, sabe? Assim, tentando ao máximo estar, como se diz, descontaminado, assim. Não sei se isso é possível, sabe? você começou na rua, né, apresentando seu trabalho? É, quando eu era um pouco mais jovem, né? Eu, eu comecei a pintar na rua, eu comecei a, tipo, colar na rua com uma galera e foi, tipo, importante, assim, para poder vivenciar um lugar de feitura das coisas, um lugar de, meio que de apreensão mesmo, sabe? Assim, dos espaços, ver o que que aquilo ali acontecia. É, Aí foi quando eu comecei a estudar no Arena da Cultura. Na época que eu estudei, quem era o coordenador lá era o Rui Santana. E o Rui Santana foi um cara importante pra caramba, porque ele articulou toda a cena do grafite em Belo Horizonte, assim. Então ele foi o cara que criou um ateliê de grafite dentro do Arena da Cultura. Eu não consegui frequentar esse ateliê porque, tipo, ele era um ateliê, assim, muito requisitado, mas eu fui para o ateliê de artes plásticas e eu ficava sempre mirando lá o ateliê de grafite. E aí, meio que com o passar do tempo, assim,
a gente, esse lugar foi meio que um ponto de encontro. E o Arena foi um ponto de encontro para a gente, tipo, meio que quase fazer um processo de residência artística, sabe? Que a gente começou a trocar muita informação, começou a ver quem eram as pessoas que faziam as coisas que a gente via na rua. E, e aí um outro ponto de encontro era a Praça 7, assim. Então todo mundo meio que se encontrava na Praça 7. E foi uma experiência mó legal, assim, eu aprendi muita coisa, tipo, conheci muita gente. E aí comecei a, tipo, depois de um certo tempo de trabalho, de experimentar um monte de coisa, assim, então eu fui para muita linguagem, o grafite ele também tem algumas divisões, né? E, e na época eu fui testando todas, assim, mas eu tinha um desejo meio, quando eu era meio criança, não de criança, assim, mas eu era meio adolescente, minha mãe me levou numa exposição que teve no Palácio das Artes, que era o American Graffiti. Então foi a primeira vez que eu vi um Basquiat ao vivo, então eu fiquei muito fascinado assim com, com, com a transposição desse mundo que era tipo muito urbano para dentro de uma galeria assim, tipo, e tinha uma certa nobreza naquilo ali. E eu achei aquilo muito legal assim. Eu lembro que quando eu vi alguns dos grafites que estavam nas telas assim, eu fiquei tipo, eu falei, pô, mas se esses caras conseguem assim, eu fiquei com esse desejo assim de tipo, eu queria ser artista. É, então, mas aí depois de um tempo, trabalhando um tempo com isso e tal, eu fui vendo que existia um lugar muito estigmatizado, assim, sabe? O artista de grafite e street art, até que atualmente não, mas ele era muito estigmatizado, você não tinha nenhum campo, você não tinha tanto mercado. E eu sempre pirei nisso, assim, que produzir um trabalho, você também tem que produzi-lo pensando na distribuição dele, assim, ele tem que ser sustentável, sabe? Uma lata de spray não é barato, um canetão não é barato. Então, pensar o uso desses materiais, assim, sempre pagando por eles o tempo todo, assim. Então, eu ficava com essa coisa de que tinha que existir um outro lugar que eu pudesse, sei lá, desaguar as ideias de uma maneira que elas fossem minimamente rentáveis, assim. E aí, com o passar do tempo, eu entrei na escola Guiar e lá eu fui ter, tipo, um outro tipo de experiência, assim, sabe? Que foi essa experiência das artes mesmo. Eu entrei bem aberto e no momento que eu estava lá frequentando a Guiar, eu comecei a, tipo, ter uma... Tipo assim, meio que me senti meio confrontado, sabe? Porque eu vinha de um universo que, tipo, ele tinha digamos que assim, quando a gente vê de fora, até que não, mas quando você está meio imerso, o grafite, a street art, eles têm tipo leis assim muito próprias, sabe? E aí quando eu fui para Guiar, eu comecei a sentir que tipo lá era tudo essas leis e esses lugares que eu estava de alguma maneira experimentando ali não faziam sentido nenhum assim. E mas foi também uma outra experiência muito forte assim, muito importante. Também conheci um monte de gente na Escola Guiar. Conheci vocês na Escola Guiar, por exemplo. Eu troquei um Foi. trabalho com a Naísa. É, Eu tenho que até tirar ele lá do ateliê e trazer ele para casa, porque o ateliê está inabitado. Eu vou trazer ele para cá. Está lá no ateliê, mas o seu tá aqui, guardadinho. mas está bem cuidado. Essa coisa de Mas trocar enfim, trabalho é muito bom, né? é Ô, ótimo. Standelau, eu fiquei curiosa para saber, esse nomadismo seu começou a entrar na sua produção? Porque... Então, o que acontecia é que eu era um nômade. Eu sempre fui. Então, tipo, quando eu comecei no grafite, eu morava na cidade de Ibirité. E aí, tipo, quando eu fui estudar na Guiana, eu continuei morando em Ibirité. E, tipo, Ibirité é uma cidade da região Nossa, é muito metropolitana. longe. É longe pra caramba. Então, eu fazia esse Muito. trajeto todo dia, indo e vindo. E aí, eu passava mais tempo em trânsito do que, tipo, dentro da minha casa ou na escola. Entendeu? Eu comecei a tentar bolar estratégias. Quando eu estudei na Guiar, eu arrumei um trabalho lá, eu trabalhei na biblioteca. E na biblioteca eu fiquei muito
Eu ficava muito tempo lá e eu falava assim, pô, eu trabalho de manhã, estudo da noite, e agora? O que que eu faço na parte da tarde? Então eu comecei a dormir na Guiana. Então eu arrumei um jeitinho de dormir escondido no auditório. Então eu dormi lá uns quase, sei lá, uns 6 meses, sabe? Sério? Olha só. Sério. Então eu Ah, aprendi, tipo, aí vamos supor, tinha aula no sábado. Aí, pô, você chega sexta, né? Pô, você vai sair, você vai curtir e tal. Como é que você volta para casa? Aí eu voltava para casa. Eu não conseguia acordar de jeito nenhum para ter aula de manhã no sábado. Aí o que que eu É, comecei a pensar? Eu falei assim, ô, cara, eu vou ter que dormir no centro. Não tinha essa coisa assim muito da galera falar, não, dorme lá em casa. Não, chega mais. O que que eu pensei? Eu falei assim, ó, eu vou tipo fazer uma graninha aqui. Então vendia uns fanzines, eu fazia alguma coisa para poder movimentar uma grana. Eu pegava lá, dava tipo R$ 25, que era tipo essas pernoites nesses motéis zoadaço. Eu ia lá, pagava pernoite, dormia no centro. Acordava no outro dia e ia pra escola. Então foram tipo estratégias que eu fui tipo meio que bolando. E digamos que essa coisa de ser nômade já tava ali, sabe? E eu acho que agora foi uma parada que eu tipo tomei como assim, pô, é inevitável, sabe? Eu tentei evitar isso. Eu tipo, eu busquei ficar mais estável, eu busquei um monte de coisa, assim, não funcionou, assim, pra mim. uhum, E eu tô, tipo, curtindo, assim. uhum. Teve um filme aí que ganhou o Oscar, chama Nomadland. É, eu Não quero sei até se ver. é uma. É meio que um documentário ficção, assim, sobre o pessoal lá nos Estados Unidos que não tem grana para poder ter casa e tal, eles vivem em vans Uhum. e nômades, né? Vão se encontrando pelo caminho e viajando. É, é bom, assim, o filme, de ver, assim, É, interessante, de quero conhecer esse ver. universo. Quero ver demais, assim. Que achei interessante e tal. Mas, enfim. É... Bom, aí pensando isso tudo, eu fui tendo outras experiências e fui cada vez mais entendendo que a arte era um lugar que eu conseguia ser mais, digamos que, por incrível que pareça, eu conseguia ser mais livre propondo coisas relacionadas à arte do que propondo coisas relacionadas à rua. E, e aí eu fui entendendo que, tipo, esse primeiro lugar tipo, de ser contaminado pela rua, de ser contaminado por outros artistas, de, tipo, disputar espaço, de disputar as coisas, isso foi, tipo, de alguma maneira, movimentando a maneira como eu enxergava a cidade, como eu me enxergava dentro dessa cidade. E aí eu fui, tipo, meio que, de alguma maneira, eu vou começar a passar aqui os trabalhos, porque senão eu só vou ficar falando. Eu tá. fui entendendo que eu tinha alguns lugares que eu achava muito, muito interessantes e potentes, assim, na rua, que não propriamente o grafite, sabe? Ou não é street art, o lambe-lambe. Então eu ficava pirando em outras coisas, assim. E de alguma maneira eu comecei a ter um interesse assim muito muito forte por como relacionar as coisas, sabe? Tipo, quando eu a primeira ideia que eu tive da relação palavra-imagem foi tipo através do grafite. Então eu via lá eu tinha artistas que pintavam letras e artistas que pintavam personagens. E aí tipo, tinha gente que falava, isso é uma imagem, isso aqui é uma letra. Então, eu fiquei com isso durante um bom tempo e entendi a relação palavra-imagem a partir dessa percepção assim super superficial da coisa, sabe? Então, tipo, quando eu comecei a ter contato com literatura, com outras produções em pintura, desenho e artistas que relacionavam pintura e literatura ou texto, eu sempre voltava lá nessa primeira base, assim, pô, é a galera que faz uma imagem e outra que faz um texto, assim. E, e aí, por exemplo, tem esse trabalho aqui, são as Delírios para Telas de Descanso, que foi a exposição, e essas telas de descanso, que são nada mais do que, tipo, durante um tempo também, eu curtia rap, eu curtia uns caras que faziam um tipo de rap específico, que é o boom bap. Então, boom bap, a grosso modo,
é tipo assim, tem uns andamentos lá específicos, mas a característica maior é como os caras tipo sampleiam. Eles vão lá, sampleiam uma parte de uma música, montam uma base sonora e cantam em cima dessa base sonora que é tipo é parte de outro lugar, assim, de outro músico. E eu fiquei muito interessado nisso tipo, comecei a fazer umas experiências há um tempo atrás, mas nunca levei isso muito adiante. Aí eu decidi, tipo, encarar esse mesmo, digamos que esse mesmo processo para a construção das minhas imagens, assim. Então, por exemplo, quando eu estava na rua, ou eu estou na rua, eu gosto de, tipo assim, eu vou selecionar partes, eu vou selecionar alguns objetos, eu vou selecionar coisas e vou recortá-las desse contexto. Então, eu quero representá-las, mas eu não quero representar toda a cena. E aí, por exemplo, como eu sou da área tipo, talvez a minha primeira experiência profissional mais ou menos voltada para o universo da arte foi através do design gráfico. Então, tipo, no design a gente tem, tipo, como se você pensasse os pesos, né? Ou você pensasse um grid para poder se alocar as informações. E aí, tipo, eu sempre achei que, quando eu via lá os estudos de pinturas de outros pintores, e aí, tipo, na história da arte ela passava um monte pra gente, eu via que os caras meio que montavam a composição a partir de linhas, montavam as composições a partir de formas. Eu fiquei interessadão nisso, assim, de como construir também uma imagem que tornasse evidente o modo de construção dela. Então, tipo, eu primeiro, nessas pinturas, eu faço uma espécie de, tipo de grid mesmo, e aí a partir desse grid eu vou compondo com os objetos que eu vou destacando das cenas e colocando nesse suporte. Tem uma coisa em design gráfico que é tipo é como se fosse um gerador de texto Lero, assim, por exemplo. Chama Lore-Y. Lore-Y é nada mais é do que, tipo, você tem um texto em latim, então você vai ter, tipo, todos os caracteres e as variações, e aí você vai poder copiar esse texto que é gigantesco e usar ele para compor, tanto uma peça gráfica como uma paginação. Então, basicamente, esse trabalho, ele é um, ele é tipo como se ele fosse uma espécie de Lore-Y, sabe? Assim, ele não é um Ele não é uma, ele não se propõe a dizer muita coisa. E aí, como eu fiz esse exercício de não me propor a dizer muita coisa com uma imagem, o que aconteceu é que, tipo, eu fiquei mais interessado como as pessoas recebiam isso. E, e por incrível que pareça, as pessoas começaram tipo, a construir um monte de sentido sobre essas imagens isoladamente, sabe? E E aí, tipo, eu sempre achei isso interessante, assim, sabe? Uma outra característica, eu gosto de produzir coisas em séries. E quando eu digo séries, eu estou dizendo mais de, tipo, como pensar o mesmo procedimento, que às vezes é técnico, às vezes ele é conceitual, e repetir isso algumas vezes até ou desgastar o processo ou compreender ele mesmo, assim, sabe? Bom, aí o que que aconteceu? Eu sempre vivi meio que nessa quando as pessoas falam em crise, eu, tipo, eu sempre vivi meio que em crise, sabe, assim, tipo, de várias ordens. E aí, dentro dessa perspectiva de viver em crise, uma delas foi, tipo, viver essas experiências meio loucas, assim, de estar sem trabalho, estar desempregado, ter que se movimentar de outras maneiras, correr atrás de trabalhos mais fixos e tal. E eu lembro que, tipo, já faz 3 anos que eu consegui parar de fumar, mas eu fui muito tabagista. E aí eu lembro que, tipo assim, cigarro era uma coisa que, tipo, me acompanhava, assim. E aí um certo dia eu comecei a reparar que o ato de fumar e, tipo, amassar um boxinho, uma caixinha dessa, era, tipo, uma maneira também de reconstruir esse objeto, sabe? E aí eu tinha um monte, assim, que eu ficava, aí quando eu tava em ateliê, eu jogava um monte no chão, assim, e eu fiquei olhando aquilo e falei, pô, cara, esse objeto é muito interessante, assim, e ao mesmo tempo ele é muito simbólico. E tem uma coisa que uma pessoa que viu falou comigo, eu não lembro quem foi, mas falou que eu achei muito legal, assim, falou assim, geralmente quando a gente olha, por exemplo, essas pinturas, é como se você estivesse olhando para frente, né?
Se você vê esse objeto na rua, você está em pé olhando para frente. E esse é como se você estivesse olhando para o chão, assim. E quando você olha para o chão é estranho, porque geralmente quando você olha para o chão você está pensando em alguma coisa, sabe? É muito difícil você estar atravessando uma rua e, sei lá, você está tendo uma ideia. Mas quando você está olhando para o chão, às vezes você quase não está presente, assim. E, e aí, como eu ficava nessa rotina meio loucona de me recolocar profissionalmente, eu achei que isso aí era uma coisa muito simbólica, assim, porque me acompanhou muito. Então, tipo, eu marcava tempo, marcava as negativas, eu arrumei maneiras tipo, de contar o tempo, assim, e o cigarro virou uma delas. É uma coisa que talvez tenha sido, tipo, talvez uma mudança, assim, que esses trabalhos são da mesma ordem dos anteriores, é que nessa coisa da relação palavra-imagem só tem essa caixinha de texto, né? Quem trabalha com design aí sabe que é tipo é como se fosse uma caixinha onde você vai inserir o texto para você depois paginar ou para você diagramar ele. E no caso desses trabalhos era como se tipo ele só tem sinais de reticência, algumas exclamações ou sinais de pontuação que não necessariamente dizem alguma coisa, né? Então não tem uma frase que é tipo um jargão, um slogan, ou não tem absolutamente nada, assim. Bom, de novo, dessa experiência de imigração. Quando eu saí da cidade de Ibirité, eu saí, eu saí para morar no Conjunto Califórnia. Então, eu morei no Califórnia 3. E 4 meses de aluguel, 8 milhões de histórias, foi basicamente os 4 meses que eu vivi nesse lugar, assim. Eu vivi mais tempo, eu vivi 2 anos, mas os 4 primeiros meses de adaptação foram bem difíceis, assim. Porque quando você mora, tipo, uma cidade, ou na periferia mesmo, você tem um acesso a, tipo, luz do sol, você vê gente, você troca ideia, você tem espaço. E quando você vai morar em, tipo, em um prédio, tipo, dependendo do tipo de apartamento, a experiência de viver ali é muito diferente, assim, e de lidar com o bloco inteiro, assim. Então eu lembro que quando eu fui morar, assim, eu falava assim, não, eu preciso de uma... Eu comecei a ter, tipo, experiências também nesse lugar e eu falei assim, cara, eu preciso tentar criar uma relação com alguma coisa que me traga, tipo, um mínimo de ordenação, assim, porque eu não conseguia enxergar a ordenação no ato de viver ali. Então, tipo, eu fiquei muito... Nessa época eu comecei a, tipo, eu já tinha saído, eu tinha 2 anos que eu tinha saído da Guinhar, mas ainda tinha muita coisa da escola Guinhar que eu fiquei, que ficou meio ressoando, assim. E uma delas foi uma aula que a gente teve sobre arte oriental. E foi até com um professor que, infelizmente, faleceu, que é o Gouveia. Gouveia não, não, esqueci o nome dele. Professor de História da Arte. Guzmão. Guzmão, isso mesmo. Obrigado. Então, o Guzmão, ele era um cara muito legal, assim, ele trazia uns DVDs e aí ele começou a falar muito sobre isso. Eu fiquei, tipo, muito fascinado com os ukiyo-e's lá. E aí, tipo, dentro desse processo que, tipo, eu falei dele um pouco e ele já vem de um bom tempo atrás, a primeira parte dele era sempre a seleção das referências, né? Então, a minha ideia sempre era, tipo, primeiro eu tenho uma ideia, então eu, tipo, anoto a ideia, porque a ideia é meio crua e eu não consigo perceber uma certa ligação com nada, assim. E aí depois eu vou tentar um jogo com, tipo, alguma coisa meio que da história da arte, assim, ou de algum campo, assim. E aí eu falei assim, cara, o que que eu acho mais interessante nos ukiyo-e's? Assim, cara, a limpeza. O cara tipo, é muito direto ao assunto. Então, tipo, como ser direto ao assunto? Eu falei, outra coisa, a relação texto e imagem. Aí, pô, como que são os textos? Os textos são todos na vertical. Então, ó, eu vou começar os meus textos que eram na horizontal, eu vou, tipo, verticalizados, assim. E aí eu vou tentar vou montar meio que uma narrativa, quase uma história em quadrinho aqui, de como é que é a experiência de morar aqui no Bloco 7, no Califórnia 3. E aí, basicamente, 4 meses de aluguel e 8 milhões de histórias é
exatamente isso. Se num, se num primeiro momento, Recentemente eu fui nesse conjunto, lá no bairro Califórnia. É impressionante o quanto conjunto de prédio que tem lá, né, nesse bairro. tem muito. E muito. E em frente desses conjuntos, acho que eu fui no Califórnia 1. Em frente desses conjuntos, eles estão construindo, tipo, garagens. A garagem não é dentro do Do bloco. condomínio, do bloco. É do outro lado da rua. Então, assim, é tipo, você anda, de um lado tem um monte de prédio e do outro lado tem só garagem, só porta de garagem, assim. Achei interessante, inclusive, porque eu nunca tinha visto esse tipo de construção até então. Tem um monte. Aí, por exemplo, tem gente no. Eu não digo especificamente nesse. No 3 tinha um bairro lá que eles. Era no mesmo bairro, mas o conjunto era outro. Eles chamavam de CDD, tipo referência na Cidade de Deus. Aí os caras não usavam, como tinha muita gente que trabalhava com reciclável, eles tinham garagem, direito à garagem. Então eles não usavam a garagem para poder, tipo, tinha um carro para pôr. Então eles colocavam material reciclável, assim. Então, tipo assim, tinha um monte aí dava rato pra caramba, barata pra caramba. Uhum. Então, assim, tipo, é muito desordenado em certo ponto, assim. E foi uma experiência doida, assim, morar nesse lugar. Um rolê doido mesmo, assim. Aprendi também muita coisa. E descobri um jeito de fazer, tipo, misturar coisas, trabalhar sobre suportes mais perecíveis, investigar algumas técnicas. E aí, eu não estou apresentando numa ordem cronológica não, tá, gente? Então, tá tudo 2013, 2015, 14 e assim por diante. A gente vai até o final. Uma outra coisa que eu estava lá em 2014 muito interessado foi que a gente estava tendo um boom tipo da internet. O Facebook era assim, todo mundo praticamente estava usando o Facebook e a gente conhecia os artistas pelo Facebook, acompanhava os trabalhos e tal. E eu comecei a ver um tipo de linguagem que começou a me interessar muito, assim, que foram os memes. Então, a estrutura do meme foi uma coisa que eu fiquei muito interessado e interessado nela enquanto dispositivo, assim, de como que alguém produziria uma imagem, essa imagem circulava, essa imagem ganhava de cara já era anônima, porque você nunca tinha uma assinatura, um autor que você conseguia prever assim da onde isso veio. Até que depois tem como até você saber o fluxo de imagem, tem como você saber de onde ela saiu, assim. Mas em 2014 isso era uma coisa muito nova para mim, assim. E eu comecei a ficar realmente muito interessado, assim. Mas pensar que, por exemplo, um meme ele é uma piada, né? Originalmente a gente acompanhava muitos memes que eram piadas, assim. E a piada tinha uma coisa tipo assim, você ouve ela uma vez, pô, legal demais. Você ouve ela duas vezes, legal. Na terceira vez fala, ó, eu já ouvi ela duas vezes. Então, tipo, o efeito em si da piada, ele se perde ao longo do que você vê, do que você escuta, né? Do que você lê. E aí eu fiquei interessadíssimo, assim, falei, cara, como é que eu faço para, tipo, bolar um tipo de imagem que faça uma referência a esse lugar, mas que elas não deem tantas pistas para você solucioná-la logo de cara. Porque quando você vê um meme, é tipo a relação palavra-imagem, mas de um jeito muito sintético, muito objetivo. Quase todo mundo conhece as referências, então é meio fácil, assim. E antes era mais fácil ainda, assim, porque eram quase piadas que a gente já escutava antes, mas que elas foram meio que transpostas. E aí eu fiquei muito interessado mesmo, assim, como usar isso, mas usar a estrutura, assim, do meme para poder construir, tipo, pinturas. E essas pinturas, de alguma maneira, tentar propor um jogo, assim, tipo, quase meio de caça ao tesouro. Como é que você soluciona? Qual é o sentido aparente de você ver um texto tão direto e uma imagem que não, ela joga com texto, ela não joga?
ela proporciona qual tipo de leitura, assim. Então, basicamente, a medida de todas as coisas, volume 1, espaço do intérprete, da mesma forma que os memes eles foram criados para tipo serem virais, quando eu estava pensando nessas pinturas, eu gostaria que elas tivessem se tornado virais, assim, para que elas perdessem esse caráter, tipo, da autoria, de um lugar específico, ela saiu de um lugar, e elas virassem meio que imagens meio que de domínio público, assim. Isso não aconteceu, as pessoas, tipo, as exposições que eu fiz e elas participaram, elas não surtiam esse efeito. As pessoas ficavam tipo, tentando ler e tentando decifrar o que que aquilo ali queria dizer ou não. E eu achei interessante, assim, porque, tipo, de alguma maneira também propõe uma certa leitura meio circular, assim, né? De texto e imagem, às vezes se completa, às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enfim, é, eu tô falando aqui, gente, quiser perguntar alguma coisa também, fica à vontade, tá? Aí em 2013, revendo lá o universo do qual eu saí, antes de, de ir para fazer grafite, street art, fazer faculdade, eu tipo fui pichador mesmo. E na pichação tinha só o desejo de tipo de adrenalina mesmo. Eu só queria dar rolé e pichar tudo que eu vi. E aí, tipo, depois de muito tempo, eu fui migrando para um monte de linguagem, né? Virei artista. E só que eu sempre tive um enorme fascínio por essa forma de escrita, assim. E sempre me deixou muito, mas sempre me mobilizou. Por exemplo, como eu não morava em Belo Horizonte, a primeira vez que eu fui a Belo Horizonte, que minha mãe me ensinou, ela me levou, eu tinha tipo, acho que eu tinha 11, 12 anos. Ela falou assim: você vai entrar num ônibus e vai arrumar uma maneira de, tipo, decorar o seu trajeto. E aí, tipo, eu aprendi a me localizar na cidade a partir de pichação. Então, eu lia as pichações e sabia a ordem delas para eu saber meu ponto, aonde eu pegava ônibus para voltar para casa, aonde eu tinha que descer. Então, eu criei um jeito meio de mapear a cidade a partir das pichações. Então, o que que aconteceu depois? Eu sempre fiquei com isso meio também ressoando na cabeça. Olha, que doido. Fulano de tal puxou ali. Olha, esse cara aqui é do meu bairro. Olha, que doido isso aqui. E aí, um belo dia, eu fiquei pensando, né? Tipo, em 2013 também tinha uma discussão muito forte, né? Estavam começando os piores de Velô, os mais fortes, que tipo já eram como se fossem crios, né, de pichação, mas as agendas estavam começando a ficar grandonas, a agenda desses muros que você vê tipo muitas personalidades assim da cena. E aí tipo eu ficava vendo tipo assim, por exemplo, o grafite tinha uma aceitação, a street art tinha uma aceitação muito maior. A intervenção urbana tinha praticamente ela em Belo Horizonte ela nasceu dentro das universidades e a pichação ficava ali completamente marginalizada mesmo, assim. E aí tinha tipo uma visão social mesmo, olha, a pichação é algo pavoroso, mas o grafite é algo lindo. E às vezes eu via os grafites e falava, olha, o cara escreveu o tipo o apelido dele, a tag dele, é a mesma coisa, só que com abordagens e com uma estética que é diferente, assim, uma da outra. A pichação talvez é mais, você tem tipo uma caligrafia que é menos cheia de cor, que é menos cheia de forma, e o grafite é o oposto, assim. E aí eu fiquei interessado, falei assim, e se existisse uma possibilidade de fazer o oposto, assim, sabe? Tipo, e se o mundo fosse ao contrário? Se a gente visse uma coisa em Times New Roman, que é essa letra que tem um pezinho aqui, ó, dessa primeira imagem, né, que está escrito pavor, PVL, e isso fosse Arial, fosse uma coisa pavorosa de se ver no muro. Times New, puta que pariu, você não gostaria de ver isso nunca. E o restante das linguagens fossem, tipo, como se fossem as caligrafias urbanas, assim. Então, nada mais é do que, tipo, a inversão, assim. Tipo, Babel, né, até faz uma referência lá ao trabalho do Cildo, né, um trabalho do Cildo é uma torre mesmo com um monte de rádio. Então, só como se tipo muitas línguas ou muitas ondas sonoras estivessem todas tentando dizer ao mesmo tempo, assim. E aí, como quando a gente quer dizer uma coisa
muita gente quer dizer tudo ao mesmo tempo, o que acontece é que gera uma confusão. Então, Babel vem tipo, do hebraico lá, do Bavel, Barravel, que significa confundir. Então, a ideia é, tipo, desse trabalho especificamente, é, tipo, buscar, através de uma edição e tratamento digital, criar, tipo, uma confusão, assim. Então, você não consegue ler direito as placas dos comércios. Alguns são meio icônicos, né? Então, é, tipo, mais fácil, assim. Mas, no geral, você não consegue ler direito e as pichações, elas estão meio que decifradas, assim. Legal você falar sobre isso, porque recentemente teve um painel do Cura que teve uma questão dessa, né? O pessoal autorizou a fazer uma pintura e em Aham. volta fizeram uma moldura com picho, com a galera, e aí acabou que foi parar na justiça, né? É. É, tipo, quando a gente estava na rua, a gente começou a gente acaba entendendo uns lugares assim que, tipo, que às vezes o trânsito não funciona muito, sabe? E a gente às vezes fica tentando forçar essas aberturas, fica forçando, é tipo uma aceitação, e determinadas coisas elas justamente têm uma carga por elas não serem aceitas, assim, sabe? Eu acho que, tipo, o painel é lindo, tecnicamente eu acho incrível, assim, mas eu acho a parte mais legal do painel é a pichação da galera, sabe? E a repercussão não foi pela imagem, que é, tipo, uma imagem super forte, uma imagem, tipo, não vista num painel, sabe? Principalmente em Belo Horizonte. O que incomodou é o que sempre incomodou, sabe? É tipo, olha, os caras escrevem com uma letra fininha, com um rolinho, um nome, um apelido deles, que é tipo ganha na quebrada, eles mesmo montam, entendeu? Então, assim, é como se fosse assim, tipo, olha, tem muita aceitação por um tanto de coisas, para uma produção de imagem, o mercado dita um lugar de aceitação ou de repulsa, mas algumas coisas elas vão se manter no mesmo lugar de repulsa, parece que eternamente, assim, sabe? Sim. E engraçado que em roupa, essas coisas, é super aceito, né? Assim, a galera Exatamente. usa. É. Agora, quando tá na rua, Tem tipo, nessa coisa de pichação e tal, eu fui preso algumas vezes. E aí fui processado um tanto de vezes aí também. E o que eu, tipo, mais conversei, assim, tipo, com advogado, com polícia, essas coisas, eles sempre falavam uma coisa que sempre me chocou muito, assim. Uma vez um policial falou comigo, assim, quando, quando, quando há um crime de uma pessoa contra uma pessoa, ele tem um nível de importância social muito menor do que um crime contra a propriedade. Então, quando você risca uma parede, tipo assim, por mais que isso não tenha, é uma tinta, sabe? Não é uma violência. Você não está batendo em ninguém, você não está tipo abusando de ninguém, você simplesmente está escrevendo alguma coisa. É lógico, uhum, ninguém gosta de ter uma parada escrita no seu portão, não sei. Mas é, socialmente é como se as pessoas vissem como uma coisa perigosa. Você, tipo, você estragou uma coisa importante. Você estragou um bem, que às vezes é público, às vezes é privado. Se for privado, ainda pior, porque, tipo, às vezes tem um segurança, aí o segurança não conseguiu pegar. Cria-se, tipo, todo um... É tipo como se fosse um trajeto mesmo, uma estratégia para poder tentar punir essa pessoa, sacou? Então, por exemplo, sim. quando esses caras do painel, eles estão sendo investigados há muito tempo. Então, de Uhum. alguma maneira, é como se, tipo, é como se, tipo assim, olha, eles são pessoas perigosas, eles atuam para estragar a coisa pública, assim. Sim. Então, devemos puni-los. Pois é, eu fiquei impressionada, porque em 2018 eu entrei um pouco nessa onda de grafite, sabe? E Aham, aí eu comecei a fazer umas tagzinhas assim, só para ver como é que era, aqui e em outros lugares. E eu estava na Hermílio Alves, que foi onde eu pintei o muro, e do lado eu fui fazer um picho mesmo.
E aí o cara viu e me pegou por trás, me arrastou, me jogou para dentro da grade do prédio. Caraca. Foi tipo uma luta corporal mesmo, assim. Aí acabou, chamou a polícia, me colocaram dentro do camburão, fui parar lá Que na isso? corregedoria e, assim, me colocaram dentro da cela mesmo, assim, com uma mulher lá, não sei o quê. Aí, aí foi fazer boletim de ocorrência, eu falei assim, quer saber? Eu vou falar. Ele disse assim, o que você estava pintando lá? Eu falei, não, eu estava fazendo uma borboleta. Está escrito lá no boletim de ocorrência que eu estava fazendo uma borboleta. Tipo assim, tiraram foto, escreveram lá o que eu tinha feito, e entrou, assim, a polícia, tipo, começou a rir, né? Porque eu já comecei a levar para o lado da piada, que eles viam que era um picho, mas eu falei que era uma borboleta, só que o cara me atrapalhou no meio do meu desenho, eu tinha que terminar para virar borboleta, né? Aí, só sei que eu tive que pagar um monte de dinheiro, assim, um monte não, foi tipo, o advogado falou, olha, é melhor você pagar do que você fazer serviço social, porque às vezes eles colocam você para limpar banheiro como é que é? De delegacia. Aí eu Você falei, ah, foi tá bom. presa, Camilo? Eu fui presa em 2018. Aí a mulher que estava lá dentro da cela comigo começou a puxar papo. Falei, me dá um cigarro, me dá um cigarro. Eu falei assim, ó, eu não fumo não. Tal. E estava frio, né? Tava frio. Ela tá assim, se você quiser um pedaço do meu cobertor, pode sentar. Eu falei, não, tá de boa. E ela começou a falar que foi a irmã gêmea dela que tinha roubado a padaria aqui. Que pegaram. Aí foi muito engraçado, assim. Assim, agora eu rio, né? Porque eu tive que fazer exame de corpo de delito, porque o cara me machucou. O cara era oficial de justiça. E aí eu fui puxar a ficha dele, ele já tinha batido num monte de mulher, soco na cara de ex-namorada. Cara ridículo, ridículo. Então, Enfim, aí tem essas isso, né? coisas. É, O, tipo, quando eu também pichava, quando eu fui preso também, e aí o que que aconteceu? Os caras, tipo, me sacanearam, eles viraram, porque eu, tipo, eu ia todo com luvinha, usava uns plásticos, pra, tipo, não sujar e não ter flagrante. Aí o que que rolou? Tipo, o cara pegou um camarada que tava comigo e eu tinha falado, eu pega tudo que tá no bolso e joga fora, porque a polícia tava correndo atrás da gente. Falei, joga tudo que tá no bolso fora, carteira de identidade, tudo, tudo, tudo. E aí o cara tava com, como se fosse um cortador de unha, que a gente tava usando para abrir a lata de tinta. Aí, tipo, a polícia conseguiu prender a gente. Aí eu falei, joga, enfia dentro do. Eu falando baixinho com ele, enfia dentro do banco, velho. Tira esse trem do bolso, tira do bolso. Aí não teve jeito. Eles revistaram a gente, pegou com o cara. Aí, tipo assim, eu tava limpo, eu não tinha nada, assim, eu tava limpinho, não tinha nada. E esse cara tava com um cortador de unha no bolso. Aí ele foi e falou assim, pô, mas vocês estão. O que que vocês estão fazendo aqui? Era um hospital. A gente ia pegar a fachada do hospital inteirinho. Ele falou assim, o que que vocês estão fazendo aqui? Ele falou, não, nada não. Por que que vocês estavam correndo? A gente pegou vocês porque vocês estavam correndo. Aí, conversa vai, conversa vem. Ele deu uma volta no hospital e viu o hospital todo pichado, assim. Aí ele falou, ah, então vocês são pichador, velho, desce do carro. Na hora que a gente desceu, assim, ele revistou e pegou o cara, pegou o negócio e falou assim, olha só, eles estão armados, tá com a faca. Aí, beleza, ele foi guardou e falou assim, você já sabe o que que vai acontecer, né? Aí o cara começou a contar um monte de história, eu, tipo assim, olhava pra ele assim, do tipo, cala a boca, velho, só vai piorar as coisas. Aí o que que ele fez? Ele começou a espancar a gente, o cara pegou minha cabeça, começou a bater um tantão de vezes na parede, pegou a tinta, e era um esmalte sintético. Ele virou em mim, velho. Até sujou meus braços, sujou minha cara, eu fiquei assim, tipo, porra, que merda. Aí, mesma coisa, levou a gente pra delegacia. Quando levou pra delegacia, e nessa época eu era menor de idade, eu fiquei lá eu fiquei tipo assim, eles falavam, coloca eles lá naquelas celinhas, né? Tipo, corró de delegacia.
Aí colocou com um cara lá, super estranhão. Tava quente, o cara tava com aqueles capuz de, tipo aqueles amarelo de plástico. O cara tava vestido com aquilo. Aí eu só fiquei olhando, assim, um cara estranhão, assim, em pé, olhando pro nada, assim. E eu falei com um camarada meu, assim, falei, ô, tô afinzão de sentar, velho. Aí tirou o sapato da gente, fez um monte de sacanagem. E a cela toda não tinha banheiro. Aí, tipo, toda mijada, toda zoada, assim. Nossa. Aí eu fiquei lá, assim, falou, eu preciso, tipo, minimamente ficar agachado, velho. Aí eu falei, você fica em pé aí, velho. Porque se esse cara vier, fi, dá tempo de... Você soca ele, eu já levanto e vida que segue. Aí, beleza, eles foram levar o cara. Passou um tanto de policial com uma, tipo, panela de pressão e colher, assim. Aí eles levaram esse camarada e começou, tipo, eles ficavam batendo, ficava pim, 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 e o cara começou a gritar, velho. Então, eles estavam, tipo, torturando o cara. Eu falei, meu Deus Ó. do céu, essas polícias vão, tipo, esculachar a gente demais, assim. Aham. Aí, quando, tipo assim, minha mãe chegou e tal, eles tiraram a gente lá da cela e aí assina lá o termo, levou para Betim, tentou prender a gente em cela de adulto, e aí, tipo, assinei lá o termo que eu ia ser processado, aí os caras contaram, assim, que esse cara ele era um estuprador. Ó. Então, assim, tipo, eu fiquei, caralho, fiquei na cela com um tarado, velho. Que É, tipo assim, horror. horror, velho. Nossa, cada história com esse rolê. Mas, Anaís e seu enfim, ventilador. enfim. Uhum. É, dentro dessa mesma percepção, assim, da rua, uma coisa quando eu estava na Guiara, eu me senti muito confrontado, assim, porque eu tinha um tipo de estudo que era basicamente, tipo assim, a gente estuda todos os europeus e todos os movimentos artísticos que vêm, tipo, meio que da Europa, norte-americanos, mas a gente, tipo, quase não... O que pulsa mesmo, o que te leva até a universidade é meio que a gente quase não pode muito falar, pelo menos na minha época, assim. E eu ficava intrigado, assim, porque eu não sentia que eu era totalmente tipo assim, um devoto do grafite, e que eu, tipo, ia seguir a escrita grafite ou street art pro resto da minha vida, e também até hoje não sinto que eu sou, tipo, um artista, tipo, artista de mercado, artista focado nesse ambiente que é mais institucionalizado, assim. Então, eu sentia meio que um trânsito, tanto da minha produção, como um desejo mesmo de propor trânsitos, assim, entre as coisas. E o livro da dúvida, capítulo 1, Adentrando o Falta, foi uma exposição que eu fiz a partir de um edital que foi o do Memorial Minas Vale. E aí, em 2014, foi a primeira vez que eu comecei a falar de ficção. Eu comecei a entender que, tipo assim, isso que a gente acabou de falar aqui, ó, você contou sua experiência, eu contei minha experiência. Isso para mim, tipo, eu ouvia experiências de muitas pessoas, eu tinha outras experiências, mas como falar delas num ambiente que não fosse quase um trabalho, que fosse um confessionário, assim, ou eu fosse autobiográfico, ele fosse um trabalho que ele se baseasse em alguma experiência, mas que ele conseguisse direcionar mesmo a percepção das pessoas para outro lugar, assim, que não fosse de falar assim, olha, eu sou isso, eu passei por aquilo, e ser autobiográfico, assim. A ideia era que não fosse autobiográfico. Essa exposição, ela foi, eu acho que eu só trouxe um trabalho. Tinha essa instalação, onde eu tipo, meio que apresentei uma espécie de personagem. Lá eu ocupei as duas salas. Então, eu criei uma sala como se fosse um prólogo. Então, eu, tipo, apresentava um personagem, e esse personagem, ele era um sujeito que vinha da cidade de Ibirité, e Ibirité é uma cidade que sempre, desde 1958, ela teve digamos que a mesma família comandando a política num lugar, e eles meio que deram uma estetizada na cidade. E aí o que aconteceu foi que, tipo, nessa estetização toda, a cidade ficou meio que em três cores, laranjada, amarela e verde. E eu falei assim, como será ser um indivíduo nessa cidade
e construir sua própria, digamos que sua própria identidade visual, assim. Como construir, já que a cidade está toda pintada de uma maneira lá que construiu uma ideia de brasão de família, da família Pinheiro, como seria construir de um indivíduo que basicamente é um ser meio solitário, ele é um personagem que tipo se identifica com outros símbolos, assim. Então, se tipo essa ideia de brazonar, né, de construir brasões de família, está sempre ligado a uma ideia de elite tipo econômica, cultural e assim por diante, a ideia desse personagem era meio que ser tipo, meio que o oposto, assim. Era ser meio que o vira-lata. Tá? Ibirité é uma cidade que tinha muito cachorro na época. 2012 estava assim, tipo, você não tinha uma zoonose nem nada, então, tipo, era uma coisa que eu, quando eu morava aqui, eu via muito. E, e aí eu decidi, tipo, falar assim, olha, eu vou tornar um animal um símbolo, tipo, quase que de uma causa, assim. Então, esse cachorro vira-lata é meio que um símbolo de uma causa que, na verdade, não é uma causa, assim, mas como se fosse uma espécie de... Como se fosse meio que um manifesto às avessas, assim, sabe? Que ao invés dele ficar, tipo, sendo uma espécie de ato simbólico, estético, sei lá, ao invés dele, tipo, postular uma oposição ao contexto político e social, ele mais reafirma uma postura meio que de descrença, né? Tipo assim, de uma não resistência a esse sistema vigente aqui. Então, tipo, nessa exposição que eu falei, eu começava a apresentar esse personagem. Você pôs fogo na galeria, né, Stan? Foi muito difícil conseguir fazer isso. Tinha bombeiro, tinha um monte de coisa. E eram coisas assim que é tipo, olha, a rua te permite fazer e você tem uma liberdade, e institucionalmente você não consegue ter esse mesmo tipo de liberdade. Como estava na primeira edição, os projetos tinham naturezas mais sóbrias, assim. Então, tipo, pôr um trabalho pendurado na parede, pôr uma projeção. Então, não tinha muito uma coisa de ser, tipo, meio, sabe, vou pôr um fogo, vou riscar tudo. E aí foi, tipo, super legal, por exemplo, esse trabalho aí, que as pessoas viram, breve acordaremos e um toque de recolher, pichado, e um queimadão numa parede. Isso aí ficou com uma espécie de fuligem. O que que as pessoas estavam fazendo? Elas entravam, passavam a mão, sujavam o dedo e começaram a escrever em volta. Isso começou numa parede, de repente foi tomando outra, de repente foi tomando um andar, de repente todos os lugares tinham gente riscando, sujando a mão lá e riscando. Aí eu achei isso incrível, assim, que tipo, por mais que não tenha sido previsto, a interação das pessoas só porque elas viram tipo uma frase pichada numa parede, deu tipo Muito bom. abertura para que elas se sentissem um desejo de escrever coisas no restante de tudo que eles viam. Legal. Aí os caras me chamou desesperadão, vamos ter que pintar tudo e você tem que fixar isso aí. Então tinha uns limites institucionais. Por exemplo, essa instalação, ela também é uma instalação sonora e ela chama Terra Firme Redeem. Redeem é tipo como se fosse Rhythm, é tipo uma corruptela jamaicana. Então, tipo assim, eu fui um cara que eu sempre gostei da cultura, assim, de certa maneira fui um pouco influenciado por isso na ideia de pensar até a ideia do brasão, as bandeiras, a iconografia. E eu ficava muito pirando nessa ideia de como que é construir uma espécie de ritmo, assim. E aí, como eu falei para vocês que eu tinha um interesse lá de pegar, samplear trechos, samplear imagens, samplear contextos e remontá-los, essa instalação ela tinha uma parte sonora que basicamente era composta por rearranjos, assim. Então eu comecei a gravar um tanto de som da cidade de Ibirité e depois eu sentei na frente do computador e comecei tipo a editar para tentar fazer com que isso virasse um áudio mais orgânico, assim, quase como uma trilha sonora, assim. E aí também uma coisa interessante que aconteceu foi um grupo de adolescentes foi na exposição, viu esse radinho com o pendrive, eles arrancaram o pendrive, colocaram um pendrive de funk e começaram a dançar na galeria. Aí, tipo assim, a galera surtou, velho. Eu tive que colar o pendrive, porque, tipo, eles achavam que qualquer tipo de interação que fosse dessa ordem não podia ser possível. A rua não pode ir para lá, entendeu? Não, muito bom.
Os meninos Foi muito terem. legal, assim. Eu achei assim, eles melhoraram o trabalho 1000 vezes. Seus trabalhos parece que sempre surge um efeito que você não estava esperando, né, Stan? Sim, alguns surgem efeitos positivos e outros surgem os efeitos negativos. Por exemplo, essa exposição mesmo da Vale, como eu usei, foi uma, acho que foi uma das primeiras vezes assim, que eu usei o artifício de escrever em primeira pessoa. Eu falei assim, olha, eu quero criar uma ficção, mas que elas se confundem. Eu quero que as pessoas fiquem confusas, se eu estou, tipo, fazendo uma coisa meio autobiográfica ou não. E aí o que aconteceu foi que, tipo, como ela tinha um tom, assim, bem, tipo, bem para baixo, assim, ela era bem, tipo assim, de uma pessoa que tá meio em desconforto com a sociedade, meio em desconforto com a própria vida, e meio em desarranjo, assim, de certa maneira. Muita gente, tipo, se identificou com o negócio. E aí a gente estava vivendo, tipo, aquele, tava tendo, ela tá de 2012, porque eu reapresentei, tá? Mas ela é de 2014. A gente estava começando a ter as primeiras manifestações, a praça começou a ser trancada lá pela polícia. Então teve gente que se identificou muito com o negócio e, e aí começou a me procurar em rede social, me achou e começou a meio que fazer, porque assim, eu nem trouxe não, mas ela tinha um tom assim meio que, e tinha uma parte lá que tinha eu aparecia com uma arma meio que simulando uma espécie de suicídio. Então, tipo assim, as pessoas entenderam que aquilo era tipo um pedido de ajuda, assim. E o que rolou foi que muita gente ficou me procurando, assim, querendo meio que desabafar, querendo meio que, tipo, falar também desse desejo de, tipo, se matar, esse negócio. E eu fiquei com uma responsabilidade enorme tentar gerir isso tudo, entendeu? Tiveram umas 2 pessoas que eu fiquei mais ou menos uns 6 meses, tipo, tendo que conversar diariamente, tipo, explicar, falar com uma maneira bastante cuidadosa, que era, tipo, era um personagem, que é ficcional. Então, surtiu um efeito que eu falei assim, olha, tem coisas que eu não quero mais abordar, não, assim, que eu tive de resultado não foi um resultado muito bom, não. Mas, enfim, acontece também. É, E aí, dentro dessa mesma pegada, eu comecei a ver que, tipo, como eu fiz lá a primeira coisa com essa coisa de identidade visual, esse ato meio de criar a brasão de família, eu tinha aberto um edital para uma residência artística no Jardim Canadá, e eu me inscrevi com esse projeto que era o Atributo dos Figurantes. O Jardim Canadá meio que na época era dividido em 2 bairros, assim. Você tinha o, o Alto Canadá e o Baixo Canadá. Então, a maioria de algumas pessoas que viviam ou se não todas, não sei agora, mas na época eles eram meio que funcionários das empresas ou funcionários de empresas que estavam ali, de mineradoras e pessoas que tinham vindo para morar tipo meio que temporariamente, assim. Então, a ideia desse projeto era construir meio que esses brasões, mas assim, o ato de brazonar é tipo como se fosse uma ciência, assim. E a ideia do projeto era que, tipo, através de uma entrevista, os moradores, né, que foram, tipo assim, foram selecionados a partir de, tipo, eu fui batendo de casa em casa e os que topassem participar disso, eu, tipo, dava uma entrevistada, a gente trocava ideia e a gente ia meio que construindo essas imagens e esses objetos meio que juntos, assim. E foi uma experiência muito doida, assim, de conhecer, tipo, as pessoas e ver como que elas se identificam. Por exemplo, essa senhora que está com esse senhor nessa primeira imagem aqui, ela de preto, Dona Aurinha. Ela se identificava com a calopsita. Ela falava que o animal que representava ela era uma calopsita. E ela veio do Maranhão e praticamente a calopsita dela falou assim, ó, ela sai? Ela falou, não, ela só vive dentro de uma gaiola. Aí eu falei assim, mas como que você se identifica com um animal que vive dentro de uma gaiola? E eram, assim, perguntas meio bobas, assim, mas era mais para a gente conseguir investigar, assim. Eu estava interessado em conhecer as pessoas no momento que eu morei lá. E aí eu fiquei, tipo assim, muito intrigado, assim. Basicamente, todas as pessoas que toparam participar, que foram só 3 de trocentas que eu tentei abordar, que eu tentei construir o brasão, só essas 3 toparam.
Aí tiveram várias. Teve essa senhora que ela se identificava tipo assim, com uma onça. Ela falava que a onça representava, ela era, mesmo ela sendo a filha, ela era meio que matriarca, assim. Então era uma família era enorme e todo mundo ficava meio que, ela ficava quase que no centro de todo mundo, assim. Então ela resolvia todos os problemas e ela falava que a onça era o animal que representava ela, porque ela se sentia tão poderosa quanto, assim. E e aqui, por exemplo, esse casal abaixo aqui, era uma cachorrinha que tinha morrido, e essa senhora e esse senhor, eles eram, o senhor era vigilante e ela era policial militar. Então eles contavam assim a história tipo muito pesada de vida assim, e eles se identificavam com essa plantinha que é a tuia, com a cachorrinha que tinha morrido, e eles eram a família Costa. Por isso que tem aí no, no ato de brazonar lá na brasonaria, Costa é representado por uma costela. Então a família Costa sempre vai ter no brasão uma costela. Aí eu falei, ó, isso aí dá para tipo importar, que eu acho que faz sentido. E aí eles bolaram um slogan, assim, e o slogan dessa galera era nós somos sobreviventes. Tipo assim, super, foi uma vivência super intensa, assim. E aí eu lembro que eu tinha que entregar um relatório da residência e eu meio que transformei meio que como se fosse uma história em quadrinho que eu narrei 45 dias que eu fiquei morando lá no Jardim Canadá. É, Aí, por exemplo, outros trabalhos nessa época que eu estava meio em transição, saindo da faculdade e ainda fazia algumas coisas na rua. Quando eu comecei tipo a trampar na rua mesmo, eu fui testando um monte de mídia até chegar numa coisa que era o cartaz. Eu curti muito a ideia de um cartaz e de como produzir uma coisa usando cartaz e comecei a trabalhar muito com fotografia e transpor isso para colagem. E E aí, quando eu consegui passar nessa outra residência, que foi o Conversas, né, do SEI, eu, tipo, quis fazer um trabalho que fosse o oposto, assim. Se tudo que eu estava, de alguma maneira, ou eu via em arte, ou eu estava produzindo, eu queria que as pessoas, que um grande número de pessoas entendesse, se relacionasse, nesse trabalho que era uma presa, eu queria, tipo, mandar um salve para, tipo, dois chegar. Então, tipo assim, esses dois chegados iam sacar o que que era, mas todo mundo ia meio que ficar, tipo, meio boiando, assim. O que que é isso? Tá agradecendo quem? Quem que são essas pessoas? Por que que tá sendo feito? E foi basicamente isso, assim. A presa foi tipo, como fazer tipo, como pintar uma imagem com a própria materialidade do lugar. Então, se a gente estava lá numa galeria, então a gente tinha gesso, massa corrida, que eram esses elementos do próprio acabamento da galeria. Então, como fazer com que eles virassem elementos de pintura. E aí, basicamente, era isso. Era fazer uma colagem, meio que tentar pintar e colar coisas, assim, e acrescentar essas massas. Então, era como se fosse uma espécie de grafite mais matérico, assim, uma pintura com o próprio acabamento. Aí, numa próxima, eu também tenho uma coisa que é, tipo, às vezes eu tenho um trabalho, eu gosto da estratégia, mas eu não quero fazer uma série. Aí eu vou, tipo, importar um conceito da música, eu vou remasterizar. Então, eu vou reapresentar com outros elementos, com outra cara, com outra materialidade, mas é a mesma coisa. Então, a Presa remasterizada foi tipo uma segunda edição desse projeto, e aí eu já trouxe elementos que davam mais, tipo assim, tipo subsídios mesmo para entender quem eram essas pessoas ou tipo entendê-las como parte ali de uma narrativa. Bom, e aí chega no Funcionários do Mês, que foi um projeto que eu apresentei no Sesc, Paládio, que, tipo assim, a ideia era representar alguns dos prestadores de serviço, mas não representá-los de uma maneira só representá-los, né? Era criar como se fosse um evento. Então, nesse evento tipo, eu apresentava a ideia, falava o que que era, mostrava um pouco da técnica, que foi a mesma técnica lá da Preza, e, e aí a gente fazia um sorteio, porque, tipo, teve uma adesão enorme, assim, foram 70 inscrições, e a gente conseguiu selecionar, eu consegui selecionar 5. E, e aí a ideia era, tipo, o que eu estava pensando era, tipo assim, olha, a gente tem um painel bem no início desse espaço, como mostrar as pessoas que estão, tipo, meio que
que assim, o trabalho delas aparece, mas elas não aparecem. Elas são, tipo, 100% invisíveis, assim. Então, por exemplo, a Karina, que é a, a moça que faz a faxina, ela é, tipo, o trabalho dela é bem feito quando ela não é visível. Então, você vê a galeria limpinha, mas não vê a Karina limpando. O Geraldo, que é da manutenção, você vê o painel bonitinho, você vê as coisas arrumadas, mas você mal vê o Geraldo. Então, a ideia era basicamente pegar os caras da arte e educação, que talvez seja a parte mais visível, a técnica, a manutenção e a limpeza. E essa a Nilceia, que é da administração. Então, a ideia também era não era só representá-los por representar, assim. É também representar tipo como se a gente estivesse movendo assim o coração de uma empresa que fabrica imagem, né? E aí como que essas pessoas também de alguma maneira elas corroboram, né, para a existência da imagem de uma instituição, sabe? Então, tipo, estava muito interessado assim, em pensar como que é tipo, meio que o valor social de uma representação de um, sei lá, de um indivíduo, como também um lugar meio precário, assim, de ficar, tipo, habilitando meio celebridade, né? Parece aqueles funcionários do mês, do McDonald's, dessas empresas que, tipo, você não ganha nenhum, você não ganha, digamos, você não vai ganhar mais por isso, mas, tipo, em algum momento vão te habilitar temporariamente como uma celebridade, assim. Mas aí você vai continuar subordinado à eficácia dessas hierarquias e desse profissionalismo corporativo aí. Então, tipo, basicamente, funcionário do mês foi isso. Aí, gente, tipo assim, igual eu tô falando, não é tudo like né? Eu tô, tipo, não é linear, não. A gente chega agora em 2020, que eu estava fazendo um mestrado e tal, e eu estava muito interessado em pegar todas essas experiências que eu tinha vivenciado anteriormente e tentar começar a falar delas, mas falar delas como processo. E aí eu comecei a ver que, tipo, dentro de um processo não era só uma coisa de construção de imagens ou pensar estratégias para compor imagens, mas era também estratégias compor lugares, assim. E alguns desses lugares, eles eram, tipo, por exemplo, o processo de construção de uma imagem, que é, tipo, como eu faço, que é, tipo, tudo fragmentado, sentidos que eu vou buscando de um lugar, de outro, e eu vou meio que tentando compor uma ordem ali para uma coisa que aparentemente não tem ordem. Mas também era compor possibilidades de leituras e lembrando lá da experiência que eu tive, que eu considerei uma experiência interessante, mas eu considerei uma experiência difícil, que foi lidar com a galera que achou que o que estava escrito, que o que estava vendo era real, ou era confessional, ou era autobiográfico. Nesse caso, eu afirmei mesmo, é uma ficção, eu trabalho com ficção. E aí, qual que era a ideia desse trabalho? Mais do que, tipo, uma série de pinturas com alguns objetos, era pensar a ideia de um hiperlink. Quando eu falei a todo tempo que eu tô, tipo, eu penso uma referência, eu tenho uma ideia, penso uma referência. Aí, a partir dessa referência, eu vou compor alguma coisa. Eu estou criando, tipo, links, né? Link com uma disciplina, link com uma outra produção, link com a história da arte. Então, a ideia, assim, antes era compor, criando, tipo, links, né? Esses links, eles são fáceis ou não tão fáceis para quem é, tipo, instrumentalizado. Mas aí, como se fosse uma estratégia, assim, tipo, vamos pensar uma caça ao tesouro? Então, tipo assim, essas três pinturas, elas retratam, digamos que o fim de alguma coisa. Elas têm uma legenda, né? Tipo essa legenda que está pintada embaixo. Elas têm esses pisos, que são esses pisos tácteis mesmo, de porta de banco, e que tem um textinho são textos ampliados de alguns autores, e que falam do roubo, que falam mais ou menos desse lugar. E aí tem uma legenda.
essa legenda, eu fiz 37 anos, quando percebi, tal, eu fiquei pensando como propor um título. Eu estava vendo muitos artistas que propunham títulos para pinturas que eram gigantescos, assim. Então, eram sei lá, 3 linhas um título. Eu falei assim, nossa, vou propor para mim um desafio. Como é pensar um título que, na verdade, é um conto? Então, se os textos antes eles estavam dentro das imagens, eu falei, eu vou fazer texto dentro, vou fazer texto fora, vou fazer texto em tudo quanto é lugar. E aí esse título é um título que basicamente é um conto gigantesco e ele é tipo composto em prosa e ele foi inteiramente composto a partir de apropriação de comentários, matérias, postagens, textos do Twitter e do Facebook. Então, tipo assim, ano passado eu fiquei muito por conta de tentar sacar como fazer isso e construir um texto que é orgânico. Então, você consegue ler, ele tem uma narrativa. Aí, dentro dessa narrativa, o que que acontece? Ele tem algumas sugestões ali de se no meu processo eu estou lá investigando como cortar e mostrar que esse corte é evidente, aqui também a gente tem isso. Então, se você juntar essas letrinhas numa ordem sequencial, você monta um link. Esse link, se você jogar ele no seu navegador, você faz um download de um arquivo. Esse download de arquivo é um PDF que tem uma instrução, como se fosse um manual, mas um manual é um manual ficcional, porque ele não dá a base para você construir a estrutura. E te ensina a fazer um maçarico para você poder, tipo, meio que cortar o caixa eletrônico. Então, os caixas eletrônicos, eles estão cortados ou explodidos. E aí, o, quando você chega na parte final, você vai ter lá uma imagem que você vai ver que o seu mouse muda. Então, ele vira uma setinha e ele vai virar a mãozinha, ou seja, ele virou um link. Você pode clicar sobre ele e ser redirecionado para um outro vídeo. E aí, nesse vídeo, você tem também uma série de montagens de inúmeras fontes para, tipo, construir digamos que o meio dessa narrativa. Então, é como se a pintura informasse o lugar que é o final da narrativa. O PDF é como você está ali no desenvolvimento e o meio da narrativa, ou quase final, é esse vídeo, que mostra, tipo, duas pessoas meio que cortando o caixa eletrônico e pegando a grana que está dentro dele. E aí, talvez aqui eu acho que da nossa apresentação é o último, para também não demorar muito, gente, que é tipo área de transferência, que basicamente é um trabalho de fotografia que, se na fotografia o clique fotográfico é a parte interessante digamos, da história da fotografia, o enquadramento, o olhar, tem todas as questões, mas o clique é talvez o mais fundamental. E aqui nesse trabalho, o clique fotográfico é um print screen. Então, na verdade, ao invés de ter que, tipo, sair para o mundo para descolar, tipo, grandes imagens, eu tenho acesso a essas imagens, tipo, pelo meu monitor. E aí ele é impresso em um papel lenticular. Aqueles, não sei se vocês já viram, tipo essas gravuras que tipo vende na rua, assim, tem o Jesus de um lado e aí vem uma montanha do outro, o cara mexe o papel e viram duas imagens. Aquele é um tipo de impressão que parece a ideia aqui é construir tipo GIFs, Parece assim. 3D, né? Isso, exatamente. Então a ideia é essa, assim, é construir tipo meio que um GIF. Você tem um lado A e um lado B, assim. Então, tipo, nessa narrativa, as imagens meio que vão tendo A e B, assim. E elas foram feitas dessa maneira, assim. O print screen é aqui entendido como se fosse o ato fotográfico, assim, o clique fotográfico. E eu acho que é isso. Falei pra caramba, né, galera? Muito bom, Standelau. Na Foi pinta, ótimo. porque eu acho que a gente tem até 1 minuto só para pergunta para o Eu queria Standelau. comentar que eu achei bem legal o trabalho. Muito bacana, velho. Oh, valeu. Obrigadão. Bom que você curtiu. E é interessante porque a gente encontra um com o outro, assim, os colegas e tal, e acaba que a gente vê um ou outro trabalho, mas quando a gente senta para conversar e vê o trabalho do colega assim
tão apresentado assim, tão certinho, né? Como se apresentou. A gente consegue fazer os links, né? Que eu fui na sua exposição lá no Museu da Vale e já fui em outras também, né? Mas é tudo uma aqui, outra ali. Mas quando você junta Uhum. tudo, dá para compreender a obra assim como um todo. É muito bom, né? Desse momento. Sim. Que bom. Gostei muito também tinha vários trabalhos aí que eu não conhecia. Que bom. Muito legal, parabéns, Assim, viu? valeu, Nair. Gente, foi mais, assim, também falei igual doido aqui, mas era mais assim, porque é tipo isso, como você falou, assim, às vezes eu tipo, fico pensando que esses espaços são importantes, sabe, assim, para, tipo, a gente apresentar as coisas que a gente está produzindo, a gente trocar, a gente ver também o que que o outro está produzindo, que acaba que, querendo ou não, não existe um grande milagre, tipo, para compor uma cena, sabe, assim, cena que eu digo, uma cena artística, sabe, é mais a gente pela gente, assim. Uhum. E quando eu vejo essas, tipo, iniciativas igual a de vocês, de outras pessoas que tá tentando, tipo, apresentar a gente com dignidade, sabe? E num momento, assim, onde a gente está tão frágil e precisando desses aportes reais, assim, do micro mesmo, de vamos junto, vamos fortalecer o evento da galera, vamos ser fortalecidos pelo evento. Eu acho que acaba que a gente se sente, tipo, confortável, assim, sabe? E instigado, principalmente. Ai, que bom. Feliz. Legal ter esse feedback, porque a gente tem recebido muitas falas parecidas de tipo assim, que parece que está tudo muito fragilizado e realmente está, né? E quando a gente senta para conversar e ver o trabalho do outro, isso dá uma força mesmo, né? Exatamente. Dá um pouco. Uhum. É dar força, dar estímulo, a gente sente, acaba que a gente conhece outras pessoas, o trabalho circula, apesar dele não circular tipo, fisicamente, né? Uhum. Enfim, acho que eu achei massa, assim. Algumas pessoas passaram aqui, a Lu mandou mensagem, disse que estava com a internet ruim, mas o Celso também, né? O Celso tá aí. Acho que o Celso estava pedindo para entrar, não sei se ele O conseguiu. Celso, ele entrou, ficou um pouquinho e saiu, Ah, mas tá. está aqui. Mas a gente tá gravado, né? E que ótimo, sim. Uhum. Obrigada demais, Tandelau. Seu trabalho muito bom e parabéns pela conclusão do mestrado recente, né? Então, Vamos, vamos Nair, finalizar, brigadão. gente? Vamos. vamos. Então, obrigada, Standelau, obrigada, gente. Alexandre, porque o Alexandre está aqui ainda, na Isa. E aí, o vídeo vai ficar no YouTube. Se vocês quiserem divulgar, eu já vou colocar logo. Em breve ele já está no ar, tá bom? Tá, Então Então, tá um joia. bom. abraço. Gente, brigadão Até. mais uma vez e até a próxima aí. Abraço, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.